Boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vindo ao nosso culto da família das quintas-feiras, aqui da Igreja Nazareno de Jardim das Américas. Estamos aqui com a Adriana, com a pastora Cida, e hoje vamos ver um estudo sobre a Palavra de Deus, que se chama assim, Origem Divino e Escrita Humana. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, certo? Pai, te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua maravilhosa e incomparável palavra, Deus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem dado esse conhecimento e tem preservado esse conhecimento das Sagradas Escrituras através dos tempos, das épocas, para que chegasse até nós, Pai. Eu te agradeço porque cada pessoa que tem a coragem de acreditar na tua palavra sempre será abençoado, Pai. Sempre vai receber o resultado da sua crença. É por isso que te agradecemos, te louvamos e te glorificamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, pessoal. A Bíblia é um livro que faz maravilha nas vidas das pessoas. Tanto agora, no presente, quanto no passado. E continuará a fazer isso ainda no futuro, depois que retornarmos ao Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em 1 Pedro 1,24, né? Esta maravilhosa palavra de Deus está escrita na linguagem humana mais simples. É a única literatura do mundo que fala de onde nós viemos e hacia onde nós vamos. É a literatura mais preservada de tudo o que existe, em termos de registros antigos. Tem mais documentação, tem mais textos antigos que qualquer outro livro que a humanidade tenha produzido. É o livro mais vendido de todos, em qualquer época, em qualquer idade. É o livro mais traduzido que existe. Não tem outro livro que tenha sido traduzido em tantos idiomas como foi a Bíblia Sagrada. É o livro que revela a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, o destino dos pecadores e a felicidade sem fim dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são obrigatórios, suas histórias são todas verídicas e suas declarações são imutáveis. A Bíblia contém a luz para orientá-lo, alimento para sustentá-lo e o conforto para encorajá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto e a espada do soldado. É a carta magna do crente. Então, leia muito a Bíblia, trabalhe muito, estude a Bíblia, creia e pratique para ser sábio, para ter uma caminhada segura e santa, que glorifique a Deus e abençoe a sua vida e a vida dos que estão ao seu redor. É na Bíblia que as portas da vida eterna são abertas. É na Bíblia onde nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. É lá. O reino de Deus é o assunto persistente em toda a palavra de Deus. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, nunca falou mais do que do reino de Deus. Nunca falou outro assunto mais do que o reino de Deus. Ela foi dada para preencher o nosso intelecto, ocupar nossa memória, governar nossos corações e guiar nossos pés na retidão, na verdade e na santidade. Leia devagar, leia com frequência, com oração, com atenção,
ponderando, pesquisando e com devoção e estudo constante e perseverante. Leia de capa a capa, de frente para trás e de trás para frente, várias vezes na sua vida, até que faça parte de seu ser e possa gerar uma fé que arranque a moreira e mande plantar no meio do mar, como fala Lucas 17:6. A Bíblia é uma mina de riquezas, uma fonte de saúde e um mundo de prazer. E é dado a nós neste mundo escuro e perverso, e será aberta no dia do julgamento, e será para sempre. A Bíblia, enquanto vamos a ela, oramos por uma compreensão iluminada, lemos criticamente, de forma detalhada, e estudamos com toda a dedicação. E o resultado será o crescimento orgânico no conhecimento e na sabedoria para viver a vida, aplicando os princípios e verdades eternas que nelas têm. Vamos a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aqueles de nós que amamos a Deus, embarcamos numa carreira para a vida toda, de constante aprendizado e aplicação das verdades eternas. Não importa o quanto saibamos da Bíblia, nunca será o suficiente. E definitivamente nunca será tudo. Não há como se formar da palavra de Deus como se fosse um curso de graduação. Existem cursos de teologia, mas da palavra de Deus você nunca se forma. Adquirir conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo é uma constante nas nossas vidas. Você nunca saberá o suficiente, porque sempre tem mais para conhecer do nosso querido Pai. 2 de Pedro 1, versículo 2, fala assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 de Pedro, um pouquinho mais na frente, 3, 18, fala assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Muitas pessoas querem entender a Bíblia, mas não sabem o que é necessário para entendê-la. Muitas vezes você pode ler a Bíblia e não entender. A Bíblia é o maior segredo que existe hoje no mundo. Não é um segredo porque Deus está ocultando a sua vontade para as pessoas. É um segredo porque as pessoas não têm crido que seja a palavra e a vontade de Deus revelada. É por isso. Eles não sabem ou não querem reconhecer que saber alguma coisa leva tempo e esforço, como qualquer outro conhecimento na vida. Não precisamos de esforços extenuantes para conhecer o conteúdo da Bíblia. Mas vamos precisar de muita honestidade em primeiro lugar e algum grau de disciplina e determinação, porque requer dedicação e estudo. João 8, 31. Veja o que está escrito aqui. Jesus Cristo se dirigiu a alguns judeus que tinham crido nele. Falou assim: disse, pois, João 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Certo? Permanecer nas palavras faz de você um discípulo. O que é um discípulo? Um discípulo é aquele que continua seguindo o seu mestre, apesar das dificuldades, mesmo com as adversidades, e depois que aquele entusiasmo inicial de crente acabou, ele continua e segue o seu mestre.
32. Então, aqui, 32, conhecereis a verdade. Está vendo? E a verdade vos libertará. Se você quer ter uma experiência de liberdade conhecendo a verdade, então você tem que fazer o que está escrito no versículo anterior. Permanecer na palavra e ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. É aí que você conhece com experiência pessoal o que significa a Bíblia. Não é apenas lendo a superfície das palavras que você conhece a palavra de Deus, é fazendo o que está escrito nela. 1 de Timóteo 2, versículo 3. 1 de Timóteo, desculpe. 1 Timóteo 2, versículo 3. Isto é bom. O que você sabia o que Deus quer? Sabe qual a vontade de Deus? Qual é o sonho de Deus? Se é que dá para falar desse jeito, né? Aqui em 1 Timóteo 2, versículo 3, fala assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos os homens, sem exceção, sejam salvos. Esse é o primeiro desejo de Deus. E o segundo está escrito aí: e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Todo o resto não é a verdade. Precisamos ser honestos e ter um coração disposto a mudar toda vez que encontramos alguma verdade que não tínhamos visto anteriormente. Quanto mais estudamos, mais aprendemos. É por isso que temos que manter a mente aberta para a mudança e um coração muito honesto. Nós nunca adulteramos a palavra de Deus para que se encaixe na nossa forma de pensar. Não fazemos isso. Somos nós que devemos elevar nosso entendimento para fazer conexão com a vontade de Deus. De outra forma, como fala em Coríntios, o Evangelho permanecerá encoberto para os que se perdem. A maravilhosa palavra de Deus é verdadeira, é pesquisável e nos apresenta a um Deus magnífico, poderoso e amoroso, altamente encontrável. Nele aprendemos sobre Deus e aprendemos sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 119, 155, fala assim. Salmo 119, 155, presta atenção aqui, ó. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Não é? A única maneira de você não encontrar Deus é não procurando por Ele. Aonde? Nos teus decretos, na sua palavra. Isaías 55, versículo 6, fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso ao seu caminho, o iníquo aos seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta preciosa palavra de Deus foi inspirada por Ele mesmo a santos homens que Ele escolheu para escrever. Porque Deus quer ser achado. Ele não tornou difícil ou impossível o acesso ao conhecimento dele. Ele preservou a sua palavra. Vamos, de onde que vem a palavra de Deus? A
pergunta é, muito bem, Marcelo, mas de onde que vem a palavra de Deus? Então, vamos a 2 de Timóteo 3:16. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Maravilhoso, né? Preste atenção no versículo que está escrito: toda a Escritura. O que é toda a Escritura? Toda a Escritura, sem exceção. Toda, desde Gênesis 1:1 até Apocalipse 22:21, toda a Escritura é inspirada por Deus. O que quer dizer inspirada por Deus? O que quer dizer inspirada por Deus? Na verdade, essa palavra em grego, a Bíblia foi escrita em grego koine, ou kine, em um grego antigo. E essa palavra é a única vez que se utiliza em toda a Bíblia. E é uma palavra que não existe mais no grego moderno. É a palavra theopneustos, ou respirada de Deus. Se a gente descompor essa palavra theopneustos, é respirada, obrigado, respirada por Deus. Então, toda a Escritura, certo? Toda, desde Gênesis até Apocalipse, toda a Escritura, sem exceção, foi inspirada por Deus, foi respirada de Deus. É o que nós fazemos quando falamos, né? Nós respiramos, senão não se produz a voz, não se produz as palavras. Essa é a figura que está escrita aqui. Deus não tem pulmões, Deus é Espírito, como falava Jesus Cristo. O Espírito não tem carne e osso, como vês que eu tenho. Então, isso aqui é uma figura de linguagem para chamar a atenção. Sempre que as coisas saem do curso normal, é uma figura de linguagem. Por exemplo, uma figura de linguagem, eu vou no deserto e posso dizer simplesmente a literalidade da coisa: a terra está seca, né? A terra está seca, porque faz muito tempo que não chove. Mas eu também posso dizer: a terra está sedenta, né? Dá uma ênfase diferente quando nós usamos figuras. E Deus sinalizou na sua palavra aquilo que é importante para chamar nossa atenção através das figuras. E isso aqui é uma figura. Toda a Escritura foi respirada de Deus, saiu dos pulmões de Deus. Ademais, fala que é útil. É útil. Útil. Não é inútil, é útil. Por quê? Porque foi respirada por Deus. Para que é útil? Para 3 coisas. Para ensino, ou seja, a doutrina correta para você crer corretamente. Para a repreensão, ou seja, quando você não está indo no caminho certo, ela mostra o erro. E para a correção, ou seja, de volta para fazer a coisa certa. Para ensino, para a repreensão e para a correção. Toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, sempre vai fazer uma dessas 3 coisas. Se você vê, por exemplo, a carta aos Romanos, ele é tipicamente uma carta de doutrina. Efésios também. Depois, se você vê a carta Romanos, Coríntios é uma carta de repreensão, porque mostra tudo que os coríntios estavam fazendo errado. E a carta, e se você continua lá no Coríntios Gálatas, é uma carta de correção. Ele volta de novo a mostrar o que foi falado em Romanos. O mesmo acontece com Efésios, Filipenses e Colossenses. A mesma coisa, o mesmo princípio. Porque toda a Escritura é útil para uma das 3 coisas: para ensinar, para repreender e para corrigir. Toda a Escritura sempre vai fazer isso. O qual significa educar na justiça, como está escrito aí, né? Muito bem. Essa é a forma em que nos chegou a palavra de Deus. Deus respirou a sua palavra em uma forma figurada, né?
divinamente soprada, como fala o erudito de grego James Strong. É como se ele tivesse ditado, falado para o homem o que ele queria ser conhecido dessa forma. Ele fez isso várias vezes ao longo da história. Por exemplo, em Êxodo 6, 29, Êxodo 6, 29, fala assim: disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. E disse a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Está vendo? Então, Moisés, eu sou o Senhor. E você vai falar para Faraó tudo aquilo que eu te digo que você fala. Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Deixa escrito, Moisés, o que nós estamos falando agora, porque eu fiz uma aliança contigo e com Israel. Está vendo? É Deus que mandava escrever a sua palavra. Isaías 8, 1. Disse-me também o Senhor: toma uma ardócia grande e escreve nele de maneira inteligível, rápido, despojo, pressa, segura. Está vendo aqui em Isaías, Deus está mandando a escrever de uma forma inteligível. Jeremias 22, 30. Assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Jeremias 36, versículo 1. Tem vários lugares na Bíblia. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra ao Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Abacuque 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que eu possa ler até quem passa correndo. É uma maravilha, verdade? Toda a palavra de Deus foi escrita por santos homens que se prontificaram para fazer a vontade de Deus. Não foi fácil para eles, mas Deus se revelou a eles para deixar escrita a palavra de Deus para nós. Gálatas 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, falava Paulo para os Gálatas. Não foi uma pessoa, eu não aprendi de uma pessoa que falou que ele achava que Deus era, que ficava pensando, imaginando que Deus... Não. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Foi Jesus que falou para Paulo as coisas que ele tinha que falar para os Gálatas e também para os outros crentes. A palavra é de Deus. Deus é o autor da sua vontade. Mesmo que a vezes ele venha através do Senhor Jesus Cristo ou de um anjo, a palavra escrita é a revelação que Deus deu para que seja escrita. Vejamos isso, por exemplo, em Apocalipse 1, versículo 1. Como é que veio a revelação de Apocalipse? Ele chama Apocalipse de João, né? Mas João não é o autor do livro de Apocalipse. Ele não é da autoria dele. Ele simplesmente escreveu o que Deus pediu para ser escrito. Agora veja esse processo como aconteceu. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando
por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então, revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu, ou seja, Deus lhe deu Jesus Cristo. Jesus Cristo falou com o anjo e o anjo notificou a seu servo João. E aí que veio acontecer o livro de Apocalipse, o qual atestam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando a tudo o que ouviu. 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Versículo 10, olha aqui. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve-no em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É assim como chegou. Mas o autor do conteúdo da palavra de Deus é o próprio Deus. 2 de Pedro 1, 21, fala assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso que está escrito em 2 Pedro 1, 21. E presta atenção no que está escrito. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi o homem que sentou: eu acho que agora eu vou escrever o Gênesis. No princípio era Deus. Eu acho que ficou bonito assim. No princípio Deus criou. Não, no princípio era Deus. Não, no princípio. Não foi assim. Não foi assim. Não foi desse jeito que veio a palavra de Deus. Nunca veio pela vontade humana. Não foi o homem que quis fazer isso. Foi pela vontade de Deus. Isso que fala a primeira parte do versículo. A segunda parte fala assim: entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Quem falou? Eles falaram. Eles falaram. Entenda o que está escrito aí. Eles falaram, os homens falaram. Não foi não foi por possessão, não foi Deus, não foi psicografado, não foi controlado, não foi. Deus não faz isso. Deus não passa por cima da vontade das pessoas. Deus fez seres livres. Agora, eu lhe pergunto: você pode usar uma palavra que você não conhece? Por exemplo, a palavra idiosincrasia. Você pode usar? Não. Se você não conhece essa palavra, você nunca vai usar. Se você conhece, você vai usar. É por isso que você encontra muita diferença entre, por exemplo, os evangelhos de Mateus e Marcos comparado com o evangelho de João. João mais polido, ele era mais lido. Mateus e Marcos eram pessoas mais simples. Lucas era médico. Você vai ver as profecias do profeta Amós, é bem duro e seco. Você vai ver as profecias do profeta Isaías. Ele tem mais vocabulários, mais recursos. Paulo explicava a mesma coisa com diferentes figuras e formas diferentes de falar, porque ele tinha esses recursos de vocabulário. Ele era uma pessoa que tinha estudado, Paulo. É por isso que não é que os autores são diferentes, o conteúdo é de Deus, mas quem falou é o que está escrito aqui: homens santos falaram. Eles falaram, movidos pelo Espírito. Eles usaram suas línguas, seus vocabulários e falaram, mas o conteúdo era movido pelo Espírito Santo. Isso que está escrito em 2 Pedro 1, 21. Há uma enorme divisão entre as pessoas quando se trata da Bíblia. Alguns de nós pensamos que é um livro cujo conteúdo veio de Deus, e outros pensam que é um conteúdo que veio da filosofia humana. Mas ninguém pode negar a grandeza deste precioso livro.
é o livro mais singular, é o único que já esteve disponível para toda a raça humana. Não existe nenhum outro livro que tenha a sua continuidade histórica e que tenha sido escrito há cerca de 2000 anos atrás por mais de 40 escritores diferentes, em vários continentes, em várias circunstâncias, em vários lugares. Porém, todos falam o mesmo som da palavra de Deus. Não há outro livro que tenha sido editado e publicado tantas vezes. Ele suportou as dificuldades do tempo, as perseguições, as críticas implacáveis e é definitivamente o livro mais influente da humanidade, queira você ou não. Ok? Vamos fechar então com o último versículo, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Para que nós hoje tenhamos o enorme privilégio e a praticidade de ter a mensagem de Deus para toda a humanidade em um único volume, tiveram que acontecer duas coisas. Primeiro, Deus teve que revelar a sua palavra e depois, santos homens tiveram que escrevê-la. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, fala assim: por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, tá vendo? Ou seja, Paulo era a pessoa que falava, certo? A pregação. Só que aqui fala de Deus. E a recebestes, ou seja, Paulo falava da parte de Deus. E aí ele fala, a recebestes, não como palavra de homens. Ou seja, eles estavam vendo aí um youtuber que fica falando as coisas lá da cabeça dele. Não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, a palavra de Deus, a qual também opera em vós, os crentes. Se você quer ter que a palavra de Deus atue na sua vida, então você tem que fazer o que está escrito aqui. Tem que crer, tem que os crentes. Isso é o que diz a Bíblia. Porque a Bíblia contém a mensagem de Deus para o seu povo. É a verdade que inclui todas as ideias, conceitos, realidades, promessas e alianças. Ela contém detalhes da sua misericórdia, graça e a bondade de Deus, a esperança e a fé. Contém tudo que Deus inspirou a escrever por meio do seu Espírito. Ok? Vamos fechar com oração e vamos a fazer algum pedido de oração. Tem algum pedido de oração, Adem? Eu queria colocar aqui o pai da nossa querida Ana, que está no hospital, né? Eu queria colocar também minha família, minha filhinha que está com Covid lá, está na Argentina. E vamos colocar esses pedidos de oração. E também pelas ofertas e os dízimos. Ok? Vamos orar então. Pai querido, nós agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela tua maravilhosa e incomparável palavra. Eu te agradeço, Pai, pela vida e o coração da nossa querida Ana, pelo seu pai, para que o Senhor esteja cuidando e protegendo, Pai, a sua saúde, preservando-a, Pai, para que ele possa estar com forças novamente. Eu te peço também pela minha filha lá na Argentina, para que ela possa estar bem e tranquila, Pai, e que esse vírus, Pai, não se espalhe na casa da sua avó, na sua mãe, nas suas irmãs, Pai. Eu te peço para que nos cuides e nos protejas, Pai. Eu te peço
pela petição do coração de cada uma das pessoas que estão ouvindo e de cada uma das pessoas que estão aqui nesta igreja, que o Senhor as conhece muito bem, Pai, essas necessidades, Pai. Eu te peço e coloco nas suas mãos para que o Senhor possa tomar e agir, Pai, na vida da saúde das pessoas, nos relacionamentos, Pai, nas finanças e tudo o que está gerando algum tipo de problema, Pai, na vida das pessoas desta igreja. Eu te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.